Bom dia, meus amores. Hoje a gente vai iniciar nossa segunda unidade e como já encerramos o primeiro módulo, o segundo começa com frações, certo? Ontem eu pedi para que vocês dessem uma leitura no capítulo, no início do capítulo, para que hoje vocês já tivessem uma noção de como seria a nossa aula, para que se tornasse um pouquinho mais fácil para vocês, certo? Então, eu começo com a pergunta: onde utilizamos as frações? O que as frações representam para a gente? Então, assim, a gente pode utilizar frações em várias coisas no nosso cotidiano. Uma delas é quando a gente olha uma receita. Quando ele fala assim, adicione meia xícara de farinha. Aí lá tem um meio, né? Ali está em forma de fração. O combustível do carro, em alguns carros, ele vem apontando assim quando tá meio tanque, quando tá 3/4, ele vem utilizando frações, certo? Então, a fração nada mais é que um número racional, ou seja, o que são números racionais? Os números racionais são aqueles que podem ser escritos como fração, na forma, ou seja, do modo A sobre B, em que A e B são números naturais. O que são números naturais, que a gente já aprendeu? Os números comuns, 1, 2, 3, 4, 5, não é isso? Qualquer número que a gente conheça positivo, ele é números naturais, certo? Então, o B tem que ser sempre diferente do zero. As frações a gente pode escrever da seguinte forma: o A é sempre o numerador e o B, que é a parte de baixo, a gente chama ele de denominador, certo? Então, colocando aqui alguns exemplos de frações, o seguinte, posso botar 3/4, o meio, que é uma das que a gente mais utiliza no nosso dia a dia, quando eu falo assim, comi metade da pizza, eu comi o meio. A pizza estava dividida em 8 pedaços e eu comi 5 pedaços dessa pizza, certo? A gente representa então em formas de frações, tá bom? Na parte de baixo fica sempre a parte que está sendo dividida. E na parte de cima, geralmente quando a pergunta fala assim, qual é a parte que João comeu da pizza? Fica na parte de cima. Embaixo fica a quantidade de vezes que eu dividi a pizza. Se eu dividir em 8 fatias, embaixo fica 8. Certo? Então, bora fazer exemplos aqui para a gente pegar mais ou menos como é que a gente faz essas frações. Então, vamos lá. Frações como parte de um inteiro. Ou seja, eu vou contar primeiro em quantas partes eu dividi a minha figura. Então, eu dividi aqui, ó, 1, 2, 3, 4. A parte que eu divido fica embaixo, certo? E a parte que está pintada fica na parte de cima. Pintei todos, então é 4 sobre 4. Então, eu tenho o que aqui? Um inteiro, não é isso? Um totalmente pintado. No outro, eu tenho quantas partes divididas? 1, 2, 3, 4 partes divididas. E quantos pintados? 3. Então, eu vou ter quanto aqui? Eu vou ter, ó, quantos pintados? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Um total de 7 pintados. Só que a parte de baixo permanece o mesmo. Por que permanece o mesmo? Porque as duas figuras estão divididas da mesma forma. As duas estão divididas em 4 partes, certo? Ou eu poderia escrever de outra maneira, a gente vai aprender durante a unidade a transformar essas partes, tá? Então, eu posso dizer que eu comi uma barra de chocolate inteira e da outra eu comi somente 3/4, certo? Então, um inteiro e 3/4 do outro. Por que isso? Porque ele está inteiramente pintado. No exemplo B aqui, ó, eu tenho 3 pizzas, todas divididas em 8 partes. Então, a parte de baixo é 8.
Se ela está inteiramente pintada, em cima também vai ser 8. Aqui a mesma coisa. E no de lá ele só comeu 3, ó. Então 8 na parte de baixo e 3 na parte de cima. Então, gente, a parte de baixo, que a gente chama de denominador, o denominador vai ser sempre a quantidade de partes que eu divido a minha figura. Certo? Então, toda vez que vocês forem escrever, passar uma figura para uma fração, a parte de baixo é sempre a quantidade de vezes que eu divido a figura. E o numerador vai depender da pergunta. Se ele lhe perguntar a parte pintada, você vai perguntar quantas estão pintadas. Ele poderia perguntar também qual a parte que está em branco. Aí você colocaria 1/4, porque só tem uma em branco, só que está dividida em 4 partes, certo? Então é assim que a gente resolve problemas quando envolvem figuras, certo? Transformando frações com a parte de 1 inteiro, tá? Então bora pro próximo. Então, frações como resultado de uma divisão. Ou seja, é quando eu estou dividindo um número natural A por um número natural B que seja diferente de 0. Ou seja, quando a gente encontra as frações assim, ó, que aqui é o dividendo e aqui embaixo é o divisor. Ou seja, voltando como exemplo aqui, se eu colocasse para vocês da seguinte forma, 3/2, vocês resolveriam se fosse para dividir, ia dividir 3 dividido por 2, ou escrever 3 dividido por 2, certo? Então, é dessa forma que a gente bota o resultado em divisão. E aí, depois que vocês dividissem, vocês iam botar o resultado final, não é isso? Então, eu poderia dividir aqui 40 por 50. Quando a gente divide, certo? Então, do mesmo jeito que a gente pode representar em fração, a gente pode representar como divisão, tá? Lembrando que a parte de cima a gente chama de numerador e a parte de baixo de denominador. Caso você esteja falando de uma divisão, a gente chama de dividendo e divisor a parte de baixo, certo? Então, é assim que a gente faz com frações com resultados de uma divisão. Frações como comparação ou razão. Ou seja, é quando a gente faz uma divisão entre duas frações, comparando elas. Como, por exemplo, aqui, ó. Breno e Henry fizeram uma avaliação em que as notas tiradas foram 9 e 10, respectivamente. Qual a razão entre as notas de Breno e de Henry? Ou seja, se Breno, ele falou primeiro o nome de Breno, então vem na parte de cima. Na parte de baixo vem o segundo número, ó, 10. Que a razão entre esses números, a comparação, é dividir 9 dividido por 10 dá 0,9. Então, a razão entre Breno e Henry é 0,9. Isso é fazer uma comparação entre as notas, tá? Então, a diferença, a razão entre eles é 0,9. Fazer comparação ou razão é fazer a divisão, tá? Comparando um valor com o outro, tá bom? Frações como parte de uma quantidade. Já disse a vocês no início da aula que a gente pode utilizar isso de formas diferentes no nosso dia a dia. Mas onde a gente mais vê
por exemplo, frações, é quando a gente quer dividir algo. Então, quando eu digo em relação à quantidade, eu posso escrever assim, ó. A receita do bolo vai 1,5 xícaras e meia. Então, eu estou falando de quantidade, não é isso? O combustível do carro, para ir até Salvador, eu preciso de 2 tanques de gasolina e meio. Então, vocês vão botar 2 mais a fração, que é 1/2. Isso vai estar representando uma quantidade em forma de fração, certo? Então, esses são os modos que a gente pode encontrar as frações, que foram da forma inteira, frações como uma parte de uma forma inteira, foram frações com comparação ou razão, fração como a parte de uma quantidade e a fração como uma parte de uma divisão. Esses foram os 4 tipos que a gente aprendeu. O que a gente mais vai utilizar vai ser o primeiro e o segundo e o último, que é o de quantidade, que vai vir muitos problemas, vai vir envolvendo quantidade de frações, certo? Onde a gente pode somar frações como a gente fez no início, que eu estava representando as frações, e quase sempre tem a parte inteira e a parte fracionada, certo? Então, vamos aprender agora como a gente lê as frações. Então, as leituras das frações, elas podem ser de 3 tipos, com denominador não nulo menor que 10, ou seja, de 1 até 9, ou de 2 até 9. Então, a gente pode chamar, quando for o denominador 2, meio, 3 terços, 4 quartos, 5 quintos e assim por diante, certo? Então, se eu fosse ler aqui, eu iria ler aqui 1 meio, não é isso? Tem gente que fala só meio, metade, a gente já sabe que é 1/2, tá? Então, aqui, ó, 1 meio. 3 quintos, ó, 5 quinto. 3 quintos. 5 oitavo. E assim vai. Se tivesse, ó, 1 terço, 8 nonos, poderia ser algum exemplo, tá? Então, a gente vai ter sempre o número que está em cima, normal, 1, 3, 5, e a parte de baixo, que é o que vai estar na tabelinha. A gente precisa fixar isso para levar para o resto da vida, porque a gente pode utilizar no nosso dia a dia, tá bom? Então, vamos aprender agora quando o denominador ele é maior que 10. Fração com denominador não nulo que seja maior que 10 e não seja múltiplo de 10, tá? Então, assim, quando for um número maior que 10, 11, 12, 13, 22, 25, 27, 29, certo? A gente vai utilizar sempre a palavra avos. Ou seja, se eu colocasse aqui para vocês como exemplo, aqui a gente leria como 2 onzeavos. Lembra? A primeira parte a gente lê só o número que tá aqui, ó. 2. E a parte de baixo, o denominador, como é maior que 10, então 2 onzeavos. Se eu tivesse colocado aqui, ó, 13. Então, a gente iria ler 13, 25 avos. E assim por diante, tá bom? O módulo traz mais exemplos para vocês. Como vocês já devem ter lido, já viram outros exemplos. Bora pro próximo.
Fração com denominador múltiplo de 10, ou seja, 10, 20, 30, 40, 50, desde que ele seja abaixo de 100. Então, como é que a gente lê? 10 décimos, 20 vigésimos, 30 trigésimos, né? 70 septuagésimo, 90 nonagésimo. Então, para a gente ler, a gente vai ler aqui normal, né? 2 décimos, 3 vigésimo, 11 quinquagésimo, ó. Quinquagésimo. Quinquagésimo. Se eu tivesse um 90 ali, ia botar um exemplo. 2 nonagésimo, tá? Então, tudo vai depender do que está no denominador. Porque o número de cima, o numerador, a gente lê normal, como a gente fala, os números comuns, tá? E, por fim, tem as frações com denominadores acima de 100, né? Que é centésimos, milésimos, e assim vai, né? Que são as frações acima de 100, tá? E por fim, as leituras das frações podem ser com potências de 10, onde elas podem ser décimo, centésimo, milésimo, décimo de milésimo, quando é 10.000, centésimo de milésimo e assim vai, tá? Então, a gente lê aqui 1/10, não é isso? Lê-se 1/10. Aqui, 2 centésimos. E assim vai, não é isso? Então, assim a gente encerra a parte de leitura. Vamos para os tipos de frações. Classificação de frações. Então, gente, a gente pode ter 3 tipos de classificação. Classificações das frações próprias, impróprias e aparentes. As próprias são as mais comuns, que o numerador é o numerador é menor que o denominador. Ou seja, quando eu escrevo assim, ó, 1/2, ou seja, numerador é menor que o denominador. Essas são as frações próprias, tá? Outro exemplo aqui, se eu botasse 3,50, 3/50, não, né? 3/50, tá? Então, aqui o numerador é menor que o denominador. Nas frações impróprias é o contrário. O numerador tem que ser sempre maior que o denominador. Ou seja, se eu colocasse aqui como exemplo, (20/7), ou seja, o numerador ele é maior que o denominador. Tá bom? Então, essas são as frações impróprias. E as frações aparentes é quando o numerador e o denominador eles são múltiplos. Ou seja, eles estão na mesma tabuada, pode-se dizer. Ou seja, se eu escrevesse aqui, ó, 25 quintos. Ou seja, o 25 e o 5 estão na mesma tabuada, não é? Então, eles são múltiplos, ou seja, pode ser divisível, né? Então, quando o numerador e o denominador são múltiplos,
são múltiplos, isso é uma fração aparente. Isso acontece geralmente quando a gente consegue dividir um pelo outro exato, tá? Ou simplificar uma fração. Essas são as frações aparentes. Tranquilo fazer a comparação entre elas? Tranquilo identificar quais são os tipos de frações? Eu acredito que sim, tá? No módulo tem mais exemplo para vocês, tá bom? Frações equivalentes. Dizemos que as frações são equivalentes quando elas são basicamente iguais. Ou seja, quando a gente tem alguma multiplicação em que façam eles serem iguais. Por exemplo, se eu virar para vocês e falar que qual número que eu multiplico por 3 para dar 15, é 5, não é isso? 3 vezes 5, 15. Se eu multipliquei o de cima por 5, de baixo também eu vou precisar multiplicar por 5. 6 vezes 5, 30. Se ambos eu multipliquei o mesmo número e achei a outra fração, significa que isso é uma fração equivalente. Eu não posso multiplicar a parte de cima por 1 e a parte de baixo por outro número. Tem que ser o mesmo número em cima e embaixo, tá bom? No segundo exemplo aqui, ó, qual o número que eu multiplico por 2 para dar 24? É 12, não é isso? 2 vezes 12, 24. 5 vezes 12, 60. Então, elas são frações equivalentes, tá? Outro método de resolver, a gente poderia fazer meio pelos extremos. Ou seja, eu poderia fazer assim, ó. 3 vezes 30 e 15 vezes 6. 15 vezes 6. E olhar se eles são iguais. 3 vezes 30 dá 90. E 15 vezes 6 também dá 90. Se eles são iguais, significa que é uma fração equivalente, tá? Então, o de cima vezes o de baixo. 2 vezes 60. O de cima vezes o de baixo. 24 vezes 5. 2 vezes 60, 120. 24 vezes 5 também é 120. Deu o mesmo valor, então é uma fração equivalente, tá bom? Então, esses são os dois métodos de vocês descobrirem se é uma fração equivalente ou não. Vamos aprender para encerrar a nossa aula como é que a gente simplifica as frações. Simplificação de frações. Simplificar frações é basicamente a gente encontrar na tabuada números que sejam divisíveis pelo numerador e pelo denominador. Ou seja, qual a tabuada que tem 2 e 6? A tabuada do 2, não é isso? Então, eu vou dividir 2 dividido por 2, 1. 6 dividido por 2, 3. Eu posso ter alguma outra tabuada que tenha 1 e 3 junto, que eu possa simplificar? Não. Então, acaba aqui. Lembrando, tem que simplificar pelo mesmo número, o numerador e o denominador. Aqui, 124 dividido por 300. Eu pegaria um valor mais alto, tá? Mas, como vocês estão começando agora, eu observo se o número é par ou ímpar. Os dois não são par, então eu começo dividindo por 2, tá? 124 dividido por 2 vai dar 62. 300 dividido por 2 dá 150. Ainda dá para dividir? Dá, porque os dois continuam sendo par. Se os dois continuam sendo par, continuo dividindo por 2. 62 dividido por 2, 31. 150 dividido por 2, 75. Agora eu faço a pergunta. Tem algum número que eu posso dividir 31 e 75 pelo mesmo número? Não tem. Por que não tem? Porque 31 é número primo. E número primo só divide por ele mesmo. Se só divide por ele mesmo, 75 eu posso dividir por 31 e dar exato? Não. Então, minha conta acaba aqui. Eu poderia dividir aqui direto por 4 e acharia a mesma resposta. Fica a critério de vocês.
aconselho a vocês que estão começando agora a simplificar de pouquinho em pouquinho, até chegar no final, certo? Na letra C, 25 sobre 45, que tabuada é essa? A tabuada do 5, não é? Então eu simplifico por 5. 25 por 5, 5. Olha a divisão, viu, gente? 25 dividido por 5, 5. 45 dividido por 5, 9. Tem alguma tabuada com 5 e 9 no mesma tabuada? Não. Então minha conta acaba aqui, porque 5 é número primo. Toda vez que vocês acharem um número primo, a conta se encerra aí, tá bom? Não quer dizer que toda vez vocês vão achar número primo. Não quer dizer isso. Mas toda vez que chegarem um número primo, provavelmente vocês não vão achar mais divisão nenhuma, tá? Então, é isso, fazer simplificação de frações. Espero que vocês pratiquem, que vocês tentem fazer as atividades, que a gente vai ter uma segunda unidade, eu acho que um pouco melhor que a primeira, tá? Porque vocês já estão começando a se habituar com isso de aula à distância, com a falta do professor presente com vocês, tá? Mas eu tô aqui para tirar dúvida de vocês e poucos estão tirando dúvidas, né? O que torna um pouquinho mais difícil para mim saber quem tá conseguindo fazer e quem não está conseguindo fazer. Então eu conto com vocês, espero que tenham gostado da aula, espero que consigam fazer a atividade tranquilamente, por enquanto é só o início e vamos que vamos, tá bom? Até a próxima aula, meus amores!